tá, pessoal? Acho importante, né, tá, porque vai ficar gravado. Eu sou um homem branco, barba mal feita, cabelo raspado, bem curtinho, né, meio carequinha, com umas falhas aqui. Eu uso um óculos preto e meu fundo tem umas guitarras aqui, é o meu home office, meu home studio pessoal. Estou usando uma camiseta azul, não dá para ver, mas está escrito UX Design. Eu visto a camisa mesmo. E é isso aí. Vamos começar essa conversa aí. Eu estava bem ansioso. Agradecer aí, o Bira, pelo convite, né? É, uma das coisas que eu mais gosto é de dividir experiências, né? Eu não estou aqui só para ensinar nada, eu estou aqui exatamente para dividir exatamente a minha trajetória, um pouco disso, e um pouco dos estudos, e está balizado, especificamente essa apresentação de hoje, ela está balizada num trabalho acadêmico, né? Mas não, o conteúdo é denso, tem muita coisa, vamos dizer assim, técnica, avançada, mas eu evitei colocar essas coisas aqui, trouxe exatamente de uma forma um pouco mais descritiva e ilustrada, né? O tema por si só, se você separar liderança, agilidade, design, colaboração, cada um desses temas daria para fazer uma palestra especificamente só sobre isso, tá? Então eu vou trazer algo que eu realmente tenho propriedade para falar, porque eu passei aí 1 ano e meio pesquisando sobre isso, tá? Mas antes de mais nada, deixa eu falar um pouquinho sobre a minha trajetória, né? Eu sou formado em publicidade e propaganda, me formei em 2008, eu fiz pós-graduação em UX, né? UX mesmo. Parte da minha educação na área de UX, eu comecei ali no Interaction Design Foundation, né? Que eu super recomendo, assim, é uma comunidade incrível, né? Com um preço mais acessível, né? Apesar do dólar não estar muito favorecendo muito hoje, né? Eu comecei a trabalhar com design quando eu parei de fritar hambúrguer no McDonald's, em 99, tá? Não parece, mas eu tenho 40 anos, né? Eu sei que parece que eu tenho 50, mas são só 40. E eu comecei fritando hambúrguer ali no Mac e peguei minha rescisão e paguei um curso de design no Senai ali, tinha, sei lá, Photoshop, HTML, Illustrator e tal. E ali eu considero que eu comecei a olhar para design, mas no meio do caminho eu olhei para publicidade e propaganda, etc., mas eu sempre fui designer, né? Essas aqui são algumas das marcas as quais eu trabalhei para, outras eu trabalhei com, e eu vou explicar o que isso significa mais para frente, tá? Hoje eu trabalho na ThoughtWorks, é uma consultoria que eu sempre quis trabalhar, então me sinto realizado. É uma consultoria de pessoas incríveis, pensadoras e que colaboram muito com a comunidade, né? Quem conhece sabe disso. E eu estou lá para apoiar as decisões, né? Que vão entregar valor para os nossos clientes, né? E sem demagogia, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de entrega de valor, né? E trabalho um pouco também com a parte de estratégia de UX, né? Que é uma das coisas que eu estou apaixonado ultimamente. Podem colocar dúvidas no chat, se der tempo eu respondo, e para não atravessar outra palestra também eu vou respondendo ali no chat mesmo, tá? Mas aqui a agenda é bem simples, tá, pessoal? É uma combinação. Colaboração, design e agilidade. E existe uma simbiose aqui que eu enxergo, né, que eu passei a enxergar a partir do momento que eu passei a observar times trabalhando e aplicar isso também nos times nos quais eu trabalhei, né? E essa combinação a gente já começa fazendo aqui, né? Que co-design, né? Já faz a primeira combinação aqui dessas coisas, dessa simbiose, né? O co-design, o que é basicamente, né? É um processo, no meu ponto de vista, tá, pessoal? Liderado por designers, que usam métodos criativos e participativos para investigar, aprender, descobrir, projetar produtos e serviços, tá? Não existe uma abordagem única, específica, uma certificação, sou co-designer, né? É uma forma de pensar mesmo, tá? Assim como a agilidade, né? De tudo que a gente está falando aqui, basicamente isso, tá? Inclusive o design por si só, né? Não é um departamento, não é um cargo e não é um framework. Ele é adaptativo, e eu vou explicar também o porquê. E existe, como eu expliquei, existe uma mentalidade por trás, alguns padrões e princípios, e essas coisas são importantes, né? A gente falar de padrões e princípios, porque é a falta dos padrões e princípios que, às vezes, a estratégia
de nós como profissionais ou das próprias empresas acaba se perdendo, né? O famoso escorregou da estratégia para a operação, né? E eu vou combinar isso também, de alguma forma aqui. Agilidade. Eu não vou aprofundar sobre métodos, vou falar do Kanban, do Scrum e tal. Gente, essas coisas são martelo, prego, parafuso e tal. O que os clientes querem é um buraco na parede, né? E, então, essas coisas a gente não vende. Então, de novo, mentalidade, tá? Então, nesse contexto, e até já trago um primeiro ponto aqui, que é o meu ponto de vista, que é meio polêmico, né? Mas, como eu disse, eu estou falando uma coisa que eu vivi e tenho casos, né? Primeira coisa, agilidade não é velocidade. Então, o primeiro slide você vê lá no LinkedIn, agilidade igual a velocidade. Isso não é verdade. Isso está limitando, né, o contexto de agilidade. É a capacidade de reação, de organização para se adaptar, para poder renovar e realizar as mudanças rapidamente. Tá? Eu tenho velocidade aqui? Claro que eu tenho, mas não é só velocidade. É resiliência, é eficiência, né? Isso a gente pode colocar aqui, tá? E os princípios bases do Ágil, ali surgiram em 2001, trouxe essa questão da perspectiva da relação entre os indivíduos, né? Isso vai além de documentação, por exemplo, a colaboração com o cliente, mudança, né? Tipo, capacidade de mudar, porque software era uma coisa difícil de você fazer mudança no meio do caminho, né? Quem desenvolveu um waterfall, né? O cascata, sabe disso. E a perspectiva com relação também à documentação. Aqui uma primeira provocação, né? Ou reflexão, vamos dizer assim. Se nós encontrássemos construído algo que ninguém queria? Nesse caso, o que importa se fizéssemos dentro do prazo e do orçamento? Então, aquela mentalidade de visão de entrega é uma mentalidade já ultrapassada, né? É muito importante entender se o que eu estou entregando é algo que as pessoas vão usar, né? E aí a gente do conceito do MVP, né, que o MVP você valida mais a uma demanda do que um produto, um código em si, né, e MVP tem que parar de ser confundido com solução porca, que é viável naquele momento, para poder falar para o CTO, para o CEO que eu entreguei. Não pode fazer isso. Antes de falar que uma coisa não funciona e tal, a gente tem que usar direito, né? Não adianta usar por exemplo, um martelo para poder colocar um parafuso na parede, sendo que o parafuso é uma coisa que eu vou rosquear aí, né? Então, aqui a gente está falando do que, basicamente, né? Democratização do processo de design. Já não é mais uma exclusividade, tá? Então, assim, eu fico bastante chateado quando eu vejo vagas do tipo, assim, Product Design, entre parênteses, Figma. Como você resume uma atividade tão importante a uma ferramenta? Eu amo o Figma, essa apresentação está no Figma, tá, pessoal? Mas eu não posso resumir o trabalho do designer à ferramenta. Um dia foi o Sketch, o maravilhoso, já foi freehand, já foi... E essas coisas sempre vão mudar. O que não pode mudar é a nossa mentalidade em cima do que a gente trabalha. O sistema de comando e controle já era. Então, a primeira informação aqui para futuras lideranças se você quer mandar nas pessoas, você não quer ser uma liderança, né? Então, isso é um ponto importante. Tem gestão, tem, tal, etc. Mas a liderança, eu vou falar um pouquinho aqui no próximo slide, tem uma questão que precisa ser trabalhada logo do início. A ascensão dos princípios de cooperação, coletividade e conjunto no universo do trabalho remoto. O trabalho remoto, ele transformou a questão da colaboração, né? O desenho do processo não é entrega, tá, pessoal? O processo é igual ao vento, ele existe. Às vezes a gente mapeia, às vezes a gente não mapeia. O que a gente não pode é falar que processo é uma coisa para ser atendida. Eu atendo a uma necessidade das pessoas. O processo me dá uma rota. E ele está lá para me atender como pessoa, e não o contrário. Tá? E aí a gente começa a falar um pouquinho da combinação aqui, do segundo ponto, que no design, a liderança ultrapassa um papel definido de uma estrutura organizacional e não é determinado apenas por cargos
ou senioridade. Não significa que você vai crescendo na carreira e o natural é você virar uma pessoa líder. E não significa que você está lá, juninho, aprendendo que você coisas. Esse é o grande ponto aqui. E quando a gente fala de co-design, a gente está falando de puxar essa responsabilidade, porque quem conhece bem os caminhos, a caixa de ferramentas, as provocações, as perguntas necessárias, muitas vezes são as pessoas de design, não somente, né? Mas para poder criar esse ambiente de colaboração. Então, os aspectos de liderança, eles emergem naturalmente no nosso dia a dia como pessoas designers, em qualquer nível de atuação, e a colaboração depende de qualquer uma delas. Ser ágil, influenciadora, conduzir, facilitar. Então, são palavras-chave aqui muito importantes. Então, beleza. Onde que a gente quer chegar com essa conversa? É aquilo que eu falei logo no começo. Eu trabalhei com algumas empresas. As empresas colaborativas, eu trabalhei com elas. As empresas não tão colaborativas e extremamente verticalizadas e tradicionais, eu trabalhei para elas. Então, o co-design é sobre projetar com e não para. Então, vejam só, mais do que criar um departamento, um evento, o co-design é quando você pega o lápis e entrega na mão das pessoas que têm um outro repertório que não o mesmo que o seu, e que está também associado a esse problema, e projetar junto com essas pessoas. E existem várias formas de fazer isso está no mindset de Lean UX, Design Thinking, todas essas coisas. Você vai ver a palavra colaboração ali. E está associada ao design, está muito ligada a isso. Tá? Acho que o melhor embasamento que a gente tem de co-design até o momento é a referência dessa autora que criou, que é a Kelly, né? Kelly Ann, eu não sei falar o resto do nome dela aqui, que ela criou o Beyond Stick Notes, né? Por trás dos, né? Além dos post-its, né? O co-design na vida real, o mindset, os métodos, né? E o movimento em si. E aí eu traduzi um pouquinho aqui, né? Porque o diagrama dela ali está em inglês, né? Mas aí já começam essas conexões, né? Dentro dos fundamentos do co-design que ela traz compartilhar o poder, tá? Quando a gente está falando de compartilhar o poder, veja só, isso é uma coisa que começa a derrubar o chapéuzinho do nosso ego, né? Quando a gente está falando de um trabalho de design, é muito importante a gente entrar no ambiente e tentar ser o mais neutro possível a todas as nossas paixões, porque preconceitos todos nós temos, né? E a questão de compartilhar o poder aqui é exatamente fazer com que as pessoas se sintam... Tem uma mosca aqui, desculpa. Se sintam confortáveis em poder mostrar as ideias. É muito comum numa conversa que a gente está fazendo um trabalho de co-design, as pessoas falam, eu não sei desenhar nenhuma, sei lá, nenhum coelho, mas a estética não é importante naquele momento. O momento é entender como as pessoas pensam, né? Exatamente o ponto mais importante. As pessoas usuárias não vão resolver os problemas. E a gente não está lá para perguntar qual é o problema e como que a gente faz para resolver. Não é esse o nosso trabalho. Então, quando a gente fala compartilhar o poder, é dar um pouquinho daquilo que a gente sabe e não se sobrepor numa sessão como essa, como a pessoa mais importante, né? Eu sou designer, então co-design tem a ver com a minha função, então eu sou o dono da parada. Não faz isso não, pelo amor de Deus, tá? Prioriza os relacionamentos. As trocas do tipo, vamos falar de futebol, entendeu? A gente tava falando. É nessas conversas que você começa a puxar o fio e descobrir coisas de como as pessoas pensam sobre a vida, sobre, né? Por que aquilo acaba sendo um problema na vida da pessoa, né? Eu vou falar de um caso ali na frente de uma empresa que eu trabalhei que foi muito legal. Use os meios participativos, tá? Então, tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que gostam de escrever, tem pessoas que gostam de sessões de brainstorming mais introspectivos, tem pessoas que gostam de se aparecer. Use todos esses recursos e capacitar a construção, né? Tá tudo conectado aqui. O Lean UX, né? Aqui eu trouxe um trecho do livro do Lean UX, tá? Só para exemplificar, né? Onde as coisas estão, né? O Lean UX é um processo colaborativo. Reúne designers e não designers em cocriação. Produz ideias maiores e melhores do que a dos colaboradores poderiam produzir aqui individualmente.
Então, lá no LeanUX, a gente já tem isso como uma parte do mindset. Então, designers e não designers. É muito importante, por exemplo, nos times que você trabalha, entender que as pessoas de desenvolvimento, engenharia, produto, negócio, head, todo mundo pode contribuir nessa questão do design, né? Essa dúvida que a gente às vezes acaba levando para dentro das organizações é porque na maioria delas a maturidade para UX é baixa e a gente não tem um lugar à mesa para poder falar, né? Assim como tem o jurídico, o RH, empresas como a Apple colocam o design no mesmo patamar. Então, não é uma coisa cosmética, ou não é uma coisa que, tipo, a galera legal e tatuada ali, diferentona, né? É mais do que isso. Os princípios do co-design, né? Isso está lá no livro, eu vou indicar depois no final para vocês. E esse capítulo do livro, ele é gratuito, tá, pessoal? Tem um PDF que eles mesmos disponibilizam, tá? Então, empatia, igualdade, né? Experiência, abraço e ambiguidade, ou seja, não tenha medo do desconfortável, né? Do tipo, você projetou alguma coisa que não está dando certo e as pessoas vão abrir uma discussão para falar mal do que você projetou. É uma situação importante, tá? Experimente, né? Ontem a gente ouviu muito ali a minha xará Júlia falando de experimentação, né? É aquilo mesmo, né? É do lado, assim, das pessoas, é junto com elas, ver como as coisas funcionam, tá? E aqui eu vou fazer uma explosão aqui mental de um conceito. Existem esses conceitos, né, dos polígonos, né? A gente digita no Google qualquer coisa, a gente vai achar vários polígonos ali, de diferentes formas, para poder representar as coisas. Pode confiar que a maioria dessas coisas tem um sentido importante por trás, senão não estaria lá em tão grande quantidade. Exemplo próprio Double Diamond. Existe um que é a pirâmide da estratégia. A estratégia é composta por estratégia, a tática e a operação, né? É o futuro, como que eu vou fazer para chegar no futuro, né? Lembra missão, visão, tal. E a operação, né? O que eu tenho que fazer aqui no micro mesmo, né? Eu vou fazer X coisa, tal, não sei o quê, e essas coisas precisam estar conectadas. O grande problema, na maioria dos casos, isso eu identifiquei na minha pesquisa também, é que o aspecto tático, ele é por incrível que pareça, ele é o primeiro a ser descartado numa situação de problema. Quantas vezes a gente não ouve assim? A gente começou a usar o ágil, o Kanban, mas depois foi pro Go Horse. Isso aí é exatamente isso, é escorregar da estratégia para a operação. E as coisas começam a perder o sentido. Eu começo a fazer tarefas que não têm ligação com a visão, com o caminho que eu vou chegar. Mas isso é um conceito amplo, né? Busquem essa informação que é importante, tá? A gente tem a tríade da decisão de produtos digitais, tá? Isso aqui também, eu não sei exatamente qual é a origem, tá, pessoal? Não deu tempo de olhar, né? Mas eu estou aproveitando também que a Júlia trouxe ontem isso aqui. Negócio, tecnologia e experiência. Na mesa, esses três, vamos dizer, essas três visões precisam decidir juntas as coisas. As coisas precisam ser viáveis tecnologicamente, né? Ou se tornar viáveis, né? Porque inovação, às vezes, você trabalhar coisa que não existe. Eu preciso ter experiência, né? Não adianta eu vender tecnologia, como várias consultorias fazem, elas vendem tecnologia sem pensar que do outro lado uma pessoa vai usar. Ah, mas é B2B, tudo bem, mas CNPJ não dá bom dia. Quem dá bom dia é o CPF, né? E a gente descobre, às vezes, que é o estagiário que vai usar ali e que um erro dele pode causar um problemão. Já aconteceu comigo. E negócio. Sem negócio, os outros não existem, né? Enfim. E um outro aqui, que é a colaboração e a gestão do conhecimento, onde a gente tem três pilares, que são os processos, as ferramentas e as pessoas. Quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de cultura, de colaboração, blá, 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 etc. E principalmente o intelecto, o conhecimento. Está ali, né? É a princípio, vamos dizer assim, é o sangue que está bombeando ali. As ferramentas, elas são importantes para viabilizar, para agilizar, dar eficiência processos. É como eu disse, você pode até falar assim, eu não gosto de processo, vai estancar, não sei o quê. Essa conversa é infantil, é quem geralmente não quer se comprometer. Porque o processo está lá, a gente tem processo para tudo, né? Eu acordo, levo o meu filho para a escola, chego em casa, tomo banho, tomo café e tal. Não preciso fazer sempre da mesma forma, e os melhores processos são aqueles que não são lineares, na minha opinião, como, por exemplo, o Double Diamond.
onde eu posso ir descobrindo, começo a prototipar, testo e descubro que deu tudo errado, que eu preciso descobrir mais e volto para o começo. Então, assim, os processos não lineares, né, iterativos são os melhores hoje em dia, né? E aí, olha só que legal, a gente consegue combinar tudo isso. Tira qualquer um deles daqui e pensa no resultado. Aí eu vou fazer o exercício aqui para vocês. Eu vou tirar um aqui, deixa eu escolher aqui. Eu vou tirar a experiência. Eu vou demitir todo mundo de experiência do usuário aqui do meu departamento. Não preciso disso. Eu já tenho a melhor tecnologia, eu tenho processos mapeados, eu tenho uma baita de uma estratégia. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão parar de usar seu produto. É simples. Existe uma interdependência aqui cruel. Ah, tá bom, então eu não vou tirar a experiência, eu vou tirar a estratégia. Então, ninguém sabe para onde vai. Vamos fazer. Tá bom, tá, então eu vou tirar a ferramenta, tá? Beleza. Então, tudo que eu quero fazer vai demorar um pouco mais, porque eu não tenho instrumentação para realizar. Vocês percebem? As coisas estão todas conectadas. Por isso que elas existem, elas estão ali, não é blá, blá, blá. É importante ter esse conceito na cabeça, até porque o trabalho de UX é um trabalho muito de holística, de olhar uma organização como um todo, né? Opa, pulei um slide aqui. Saiu uma pesquisa muito interessante, e eu me deparei com essa pesquisa também, e usei parte dela, porque foram pesquisados mais de 100 mil departamentos de design para desmistificar e redesenhar o que é o redesenho desses departamentos, o que está dando certo, o que não dá, metodologia, framework, blá, blá, blá. E aqui, olha que interessante, a visibilidade do impacto do design desfrutado em pequenas empresas ágeis simplesmente não se expande para empresas maiores sem o envolvimento ativo dos líderes de design. Isso é uma constatação que veio da pesquisa, tá? E aí, por isso que a gente tem toda essa conexão entre colaboração, design e as lideranças, né? Uma estrutura organizacional, isso está lá também, não garante colaboração. Como eu falei, criar um departamento de inovação não garante que sua empresa vai ser inovadora. Então, esse redesenho, né, eu acho muito importante, quem puder, dar uma olhada nesse relatório, porque ele fala do que está acontecendo e essa transformação do futuro, inclusive como produtos, como a tecnologia está mudando características de produtos como o banco, por exemplo, né, que hoje é mais tecnologia do que financeiro, eu diria, né, e tem muita questão de experiência com Open Finance, né, trabalhei em banco, então eu vi muito isso de perto, né, pessoal. Então, aqui, sobre tudo isso que eu falei agora, é muita informação, mas assim, gente, coragem. Tem que liderar as coisas. Ah, eu sou júnior, mas você vai chegar em ambientes em que ninguém vai falar de UX, só você. Então, lidera. Vamos aceitar que agilidade depende de colaboração. Não é criar um Kanban, colocar as tarefas e cada um vai para sua casinha resolver. Agilidade é igual a velocidade? No meu ponto de vista e no que eu vi, o que eu estudei, não. A teoria é outra no dia a dia, né? É mais que isso. É velocidade também, mas é resiliência. É a capacidade de... Como que eu escalo um time de design? Por isso que a minha pesquisa era do Design Ops, né? Essa questão de como que eu faço para escalar, né? E isso eu vivi na prática. Eu entrei no banco com 3 designers e saí com 17. Sem turnover 0%. Né? Eu adoro falar desse número. Era o contrário, as pessoas queriam entrar, não queriam sair. Né? Porque mentalidade é uma coisa importante. E aí, no final, eu vou falar um pouquinho sobre a questão tática, que para mim é o que emerge dos esgotos corporativos. Ô, Bira, o tempo tá tudo bem aí? Com vontade, cara. A gente tá fechando os 30 minutos aí. Tá, já vou para os finalmente aqui, tá? Tá. A Aqui é Carol um já tá por aí. Oi, Carol, tudo bom? Aguenta mais 5 minutinhos que o Júlio tá acabando, a gente já começa com Carol depois. Tá tranquilo. Tô Tá? aqui Vambora. aprendendo também. Beleza, valeu. Esse capítulo bônus, ele surgiu no meio da minha pesquisa, porque a pandemia surgiu no meio da pesquisa, e é importante falar que isso potencializou, intensificou o trabalho colaborativo, né? As ferramentas se adaptam, os produtos que nos atendem se adaptaram, né? Como o próprio
Sketch, Figma. Hoje, até no Illustrator, você consegue ter uma visão mais colaborativa, né, de co-design. Na prática, não tem segredo. Tem que começar, tem que adotar. A mudança começa aqui, ó. Tá? Então, troca a insegurança pelo mindset. Treina em casa, entendeu? Eu fiz uma palestra hoje no trabalho, eu treinei com meu gato e meus cachorros ali lavando louça. Fala sozinho que funciona, né? Eu vou acelerar aqui para falar. Eu participei de um case, né? Co-design, né? E ali eu vi coisas como, por exemplo, na hora que eu organizava, mandava o invite e aparecia só o gerente. E aí o gerente falava, eu não uso o sistema, quem usa é o estagiário. Como é que a gente resolve isso, né? Então é muito importante pensar em como se programar e recrutar e saber quem você está colocando ali, né? Diversidade é importante, né? Não adianta você criar produtos para mulheres e ter só homem na sala, entendeu? Pelo contrário, deveria ter só mulher, mas tudo bem. Você pode colocar um homem também para aprender, né? Esse trabalho de co-design que a gente fez lá mostrou resultados expressivos, como o aumento, pessoas que migraram o uso de uma plataforma mais fácil de utilizar, mais agilidade operacional, diminuição da necessidade de abertura de chamados, e por aí vai. Esse aqui foi um sistema de energia, esse case está no meu portfólio, quem quiser dar uma olhada e conversar, é só chamar, tá? E aqui eu vou concluir já. Esses são insights interessantes, tá? Cuidado com os frameworks e metodologias que conflitam com a maturidade da organização. Então, não adianta falar que Lean UX não funciona, que você está tentando fazer isso numa empresa que não entende como que isso funciona. Então, acho que a visão holística e paciência são o seu primeiro framework, tá? Não tem receio de fazer as coisas. Visão holística é a visão do todo, né? Ponta a ponta. Tudo importa, tá, pessoal? Design é isso. O líder não trabalha o líder não trabalha para a equipe e não o contrário, tá? Então, líderes não são chefes, né? Se você quer controlar a jornada das pessoas, vai jogar The Sims, é mais fácil. Disciplina tática é importante, é onde todo mundo escorrega. Então, assim, é importante quando você, seu time, se organizam, tenham disciplina tática, porque a disciplina tática é primordial para a estratégia, para operar, tá? Não abandone os boards, tal, né, se critiquem, se ajudem, sem milindre, tá? Usualmente é preciso ser parte do problema, então ao invés de só observar. Então a gente tem essa questão de observar, mas a gente tem que estar junto ali, né? Isso o Norman fala ali na última palestra que ele deu ali sobre o design do século XXI, né? E é muito do co-designer que ele aborda, né? Também recomendo. E a mentalidade, o comportamento não é um evento agendado, tá, pessoal? Então, eu não estou fazendo co-design porque eu estou agendando uma sessão de co-design. É uma mentalidade de trabalho. Não resolve tudo, não existe bala de prata na nossa área, tá, pessoal? Mas é mais um tipo de mentalidade que vocês podem levar para o dia a dia. Colaboração é muito importante, e essa palestra que vai estar aqui, depois eu mando o link para vocês, mostra, esse cientista do INPE, ele faz uma correlação de colaboração da biologia das células, e como o efeito em cascata da não colaboração causa, inclusive, tumores, né? É muito legal essa palestra, tá? Muito interessante, vou mandar para vocês. E obrigado pela oportunidade, desculpa aí, Carol, né? Comi um pouquinho do tempo aí, desculpa. Mas isso aqui é um pouco da bibliografia que eu utilizei para fazer a minha pesquisa, né? Ela ainda não está pública, vai ser logo mais. E obrigado, Vira. Valeu, pessoal. Me puxem no LinkedIn, eu adoro conversar. Falo até pelos cotovelos. Show de bola, Júlio. Muito obrigado por ter topado o convite aí, cara, de participar desse evento aqui, super voluntário aí. A horas que eu estava querendo te chamar, achei que o conteúdo foi super adequado, tem muita referência aí. Para quem está começando, pessoal, agarrem essas referências, estudem, a gente está sempre aprendendo aqui. Isso que é um dos grandes baratos da mentoria, porque o mentor, às vezes, aprende mais que o mentorado quando a gente está ensinando. Então, é uma maneira muito, muito, muito... sem demagogia, aquela coisa ganha-ganha mesmo, sabe? Porque quando a gente faz mentoria, é isso que acontece. Então, muito obrigado aí, Júlio, por compartilhar esse conhecimento com a gente. A Carol já está aqui para começar
a palestra dinâmica dela, já vi que ela estava mexendo no board do Miro ali, vocês estejam preparados para conectar no Miro aí daqui a pouquinho, tá? Não vou ter muitas delongas, não, eu